E aí, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de História dessa sexta-feira, tá? E na nossa aula de História dessa sexta-feira, a gente vai continuar estudando, né, sobre os primeiros anos do novo sistema político do Brasil, que no caso seria a República. E agora, nessa aula, a gente vai ter contato com um documento histórico, que é a Constituição do Brasil do ano de 1891, a primeira Constituição republicana, tá? Então, vamos lá para nossa apostila. A gente vai abrir lá na página 105, tá? Opa. Aqui, lá na página 105, na seção Trabalhando com Documentos. E olha só, nesta seção você conhecerá uma parte do resultado do trabalho da Assembleia Constituinte e alguns aspectos do que mudou e do que não mudou no Brasil com a proclamação da República. Os textos a seguir são trechos da Constituição promulgada em 1891, que foi elaborada pelos brasileiros que compunham a Assembleia Constituinte. Trata-se de um documento histórico que marca um importante momento da história do Brasil por representar a nova forma de governo, a República, e por ter sido um conjunto de leis que regeram a vida dos habitantes do nosso país durante 43 anos. Como são trechos de um texto jurídico produzido no século XIX, eles apresentam termos complexos, alguns bem diferentes do que utilizamos na atualidade. Leia com atenção e recorra ao glossário e ao dicionário sempre que necessário. Tá? Então, é a Constituição de 1891, a gente vai ler alguns trechos, tá? E como ele é do século XIX, vai ter palavras um pouquinho difíceis. Então, sempre que vocês estiverem em dúvida, recorram a um glossário, tá? Ou se não, peguem um dicionário, pesquisem na internet o significado da palavra, tá? Então, lembrando que é um trecho da Constituição de 1891, um documento histórico, tá? Olha só, então. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. No título 1 diz o seguinte, artigo 1º, a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Então está dizendo que agora, né, o Brasil, tem um novo sistema político, um novo sistema de governo, que no caso é a República, que foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. E está dizendo também que agora o Brasil, né, as províncias, elas se transformaram em Estados Unidos do Brasil. Então antes, né, os estados que a gente conhece hoje eram chamados de províncias. Aí, por conta dessa nova forma de governo, as províncias são chamadas de estados, tá? E esses estados agora, eles são indivisíveis do Brasil, tá? Eles não podem sair, né? Não podem se desanexar do Brasil, beleza? Na seção 1, né, do Poder Legislativo, lembra do Poder Legislativo, né? É o quem cria leis, tá? Vamos lá, do Poder Legislativo, capítulo 1. Disposições gerais. No artigo 16, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Vamos ver quem que compõe, então, né, quem que compõe o Poder Legislativo. O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Então, já está dizendo que o Poder Legislativo ele é exercido, né, pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tá? Então, os deputados e senadores que exercem o Poder Legislativo com a sanção do presidente, né? Com a aprovação do presidente. Bom, além do mais, no capítulo 2 diz o seguinte, da Câmara dos Deputados, no artigo 28, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleito pelos estados e pelo Distrito Federal mediante o sufrágio direto. O sufrágio direto seria o voto, tá? O voto da população. No capítulo 3 do Senado, o Senado compõe-se de cidadãos elegíveis e maiores de 35 anos, em número de 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos pelo mesmo modo porque forem os deputados,
tá? Então, os senadores, eles são eleitos, né, da mesma forma que são eleitos deputados, pelo sufrágio direto, pelo voto da população, tá? E para se eleger, né, para se candidatar e se eleger a senador, tem que ser maiores de 35 anos, tá? E no caso não está dizendo aí no texto explicitamente, mas tem que ser homens, tá? Então, homens maiores de 35 anos, tá? E aí, no caso, são 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal, tá? No artigo 31 diz o seguinte: o mandato do senador durará 9 anos, renovando-se o Senado pelo terço trienalmente. Tá? Então está dizendo que o mandato do senador ele durará 9 anos. Após isso, na seção 2 do Poder Executivo, capítulo 1, do presidente e do vice-presidente. Então, lembrando que o poder executivo é exercido pelo presidente e pelo vice-presidente. E diz o seguinte no artigo 41. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eletivo da nação. Tá? No caso, o chefe eletivo seria o chefe que é eleito. Então, o poder executivo ele é exercido pelo presidente da República, tá? Por meio de eleição. No artigo 43. O presidente exercerá o cargo por 4 anos, não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato. Então, o presidente, quando ele é eleito, ele fica por 4 anos e ele não pode tentar se reeleger novamente, tá? Ele fica 4 anos, espera a próxima eleição. Caso ele tiver interesse em tentar de novo, ele pode se candidatar. Mas de imediato, né, uma eleição, né, na sequência da outra, ele não pode, tá? Capítulo 2. Da eleição do presidente e vice-presidente. No artigo 47 diz o seguinte: o presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação e maioria absoluta dos votos. Então, o presidente e o vice-presidente eles são eleitos pelo sufrágio direto, pelo voto da população, tá? E quem tiver a maioria dos votos, logicamente, vence. Capítulo 3. Das atribuições do Poder Executivo. Então, né, o que o Poder Executivo ele pode fazer? Que é de responsabilidade do Poder Executivo. No artigo 48 diz o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso, tá? Então, cabe, né, ao presidente aprovar, promulgar e fazer publicar as leis que vêm lá do Congresso, que vêm dos deputados e dos senadores. Além do mais, expedir decretos, né, que seria, no caso, enviar uma ordem, instruções e regulamentos para sua fiel execução. Além disso, diz o seguinte: nomear e demitir livremente os ministros de Estado, que no caso seriam as pessoas que ajudam ele a governar. Ele pode tanto nomear, né, no caso contratar, como demitir, tá? No terceiro diz o seguinte: exercer ou designar quem deva exercer o comando supremo das forças de terra e mar, que no caso seria o Exército e a Marinha dos Estados Unidos do Brasil, quando forem chamadas as armas em defesa interna ou externa da União. Então, caso em alguma situação de guerra, tanto uma guerra civil, uma guerra interna, né, no Brasil, como uma guerra fora disso, cabe ao presidente designar quem vai ser o comandante, né, do Exército e da Marinha. No título 4 dos cidadãos brasileiros, na seção 1, das qualidades do cidadão brasileiro, no artigo 69 diz o seguinte: são cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro. Tá? Então é considerado cidadão brasileiro quem nasceu no Brasil, mesmo que o pai não seja brasileiro. Tá? Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. Tá? Então, olha só. Então, a gente vai ver, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. Depois, não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para dos estados, os mendigos, os analfabetos, os praças de pré, excetuando-se os alunos das escolas militares de ensino superiores. No caso, os praças de pré seriam a classe de militares, soldados, né, que não tem ensino superior.
os religiosos de ordem monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Então, essas pessoas que são citadas aí, mendigos, analfabetos, praças de pré, né, no caso seriam soldados sem ensino superior, e religiosos, né, ligados a ordens monásticas, companhias ou congregações, essas pessoas, tá, elas não podem alistar-se eleitores, elas não têm o direito de votar, tá? Além do mais, na seção 2, Declaração de Direitos. Artigo 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Tá? Então, esses... a inviolabilidade, o que seria? Vou só pegar aqui para vocês. Tá aqui, perdão. Que não pode violar, que não pode alterar, que não pode ser mudado, tá? Olha só, então não pode ser mudado a liberdade, a segurança individual e a propriedade, né, nos termos seguintes. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então ninguém pode ser obrigado a nada, tá? A não ser que esteja na lei. 2. Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece fóruns de nobreza, tá? Então, a República, né, garante que todos são iguais perante a lei. E, né, por fim, a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública, tá? Então é justo, é justificável que as pessoas elas possam reunir-se, tá? Sem armas, e a polícia não pode intervir, tá? A não ser que esteja tendo alguma coisa que não vai manter a ordem pública, tá? Enfim, esse foi alguns trechos da Constituição, tá? De 1891. Diz sobre o que o Poder Executivo tem que fazer, o que o Poder Legislativo tem que fazer, quem são os cidadãos brasileiros, tá? Quais são os direitos desses cidadãos brasileiros, quem pode votar, quem não pode, certo? Então, essa é a Constituição de 1891. Após vocês lê-la, né, vocês vão fazer o exercício número 1. Com base na leitura do texto da Constituição de 1891, observe o esquema abaixo e faça o que se pede. Então, olha só, tem um esquema e tem algumas coisas em branco, tá? Primeiro, vocês vão pintar de amarelo o que representa todos os habitantes do Brasil, de verde o que representa os brasileiros que eram considerados cidadãos, de laranja o quadro que representa o poder legislativo e de azul o quadro que representa o poder executivo, tá? Então vocês vão pintar de verde, né, esses quadros aqui onde nós pessoas. Na letra B, acrescente as seguintes legendas aos quadros: presidente e vice-presidente, Câmara dos Deputados, Senado, eleitores, população brasileira, enfim. Aonde está o espaço em branco, vocês vão adicionar as legendas, tá? Com as palavrinhas que estão aqui, ó, Câmara dos Deputados, Senado, eleitores, população brasileira, tá? No caso, presidente e vice-presidente também. Depois, o número 2, analise as situações a seguir e assinale V de verdadeiro ou F de falso, de acordo com o que será possível a partir da Constituição de 1891. Ao lado, justifique sua opção. Então, olha só, vou fazer a primeira com vocês, tá? A primeira diz o seguinte: na situação A, o Poder Legislativo propôs uma lei, mas o presidente da República não aprovou, tá? Então, olha só, o Poder Legislativo, os deputados e senadores, eles fizeram uma lei, mas o presidente não aprovou. Então, essa situação, ela é verdadeira ou ela é falsa? De acordo com a Constituição de 1891. Ela é verdadeira, então vocês assinam que é verdadeira. Tio Lucas, mas por que ela é verdadeira? Porque uma das funções do presidente é aprovar ou não aprovar as leis, tá? Que vem do Congresso.
certo? Então isso vocês vão fazer nas outras também. Vocês vão ler a situação. Olha só, o governante do estado de Mato Grosso nomeou 2 deputados para compor a Câmara dos Deputados. Essa situação é verdadeira ou falsa? Me explico por quê. E assim vocês farão nos outros exercícios também. E para finalizar, vocês farão no Em Casa o exercício 3 e 4. Com base no texto da Constituição de 1891, responda: como os deputados eram eleitos? Qual era a idade mínima para se candidatar a senador? E depois complete o quadro abaixo com informações sobre a Constituição de 1824 e a de 1891. Qual era a forma de governo na Constituição de 1824? E qual era a forma de governo na Constituição de 1891? E por aí vai, divisão política do Estado do território brasileiro. Como que era a divisão política de acordo com a Constituição de 1824? E como que vai passar a ser a divisão política do território brasileiro com a Constituição de 1891, certo? E por aí vocês vão fazer até o final do quadro, certo? E além disso, tá, pessoal, além dessa aula, como a gente está encerrando um bloco, eu vou colocar algumas perguntinhas no próprio plural, tá? Para vocês responderem acerca do que a gente estudou nesse bloco. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Caso vocês não entenderam, tiveram alguma dúvida, como eu sempre digo para vocês, anotem no cantinho da apostila, anotem no cantinho do caderno, anotem um post-it. E na nossa aula ao vivo, mais tarde, vocês tiram essas dúvidas com o tio Lucas. Combinado, pessoal? Então eu vejo vocês mais tarde na nossa aula ao vivo para a gente falar um pouquinho sobre essa Constituição, corrigir os exercícios e tirar todas as dúvidas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até mais!